Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Aqui de segunda a sexta, sempre às 20 horas e 30 minutos. Viemos para trazer para vocês mais informações de relevância. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos novamente. No nosso Papo Previdenciário de hoje, estaremos falando sobre o benefício previdenciário do MEI, microempreendedor individual. Quem estará trazendo todos os esclarecimentos para nós é a doutora Rogéria Bueno. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Rogéria, ao Papo Certo. Obrigada. Então, gente, Papo Previdenciário, vocês sempre participam enviando para a gente aqui a pergunta ou o comentário, dúvida, enfim, nosso canal está aberto a partir de agora, número 30 29 80 80. Um rápido intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e aqui no Papo Certo tu pode sugerir o assunto, o tema e também o convidado. Dá uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, manda um direct trazendo essa sugestão de assunto ou tema e também para compartilhar conferir a agenda da semana. Então, doutora Rogéria, começando o nosso programa de hoje, quem é microempreendedor individual faz contribuição previdenciária também? Sim, o MEI, né, que nós estamos tratando hoje, é um contribuinte individual, mas numa forma da lei especializada. Então, ele é um contribuinte obrigatório, né, e ele paga, o MEI em geral, paga 5% do salário mínimo. Então, ele é contribuinte do INSS. E quais os benefícios que se tem direito ao se contribuir para o INSS sendo pelo MEI, doutora? São mais reduzidos os benefícios previdenciários, né, de quem é MEI. Ele tem direito à aposentadoria por invalidez, que após a emenda a reforma da Previdência, alguns benefícios tiveram os nomes trocados. Então, é benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, permaneceu o mesmo nome, né? Aposentadoria por idade e auxílio-doença, que seria o benefício por incapacidade temporária hoje. E auxílio maternidade, tem direito? Tem salário maternidade também. Também tem o salário maternidade. Então, quem é no caso, a empreendedora individual, sim, que contribui, ela também tem direito. Sim, desde que ela tenha carência, né, de no mínimo 10 contribuições, ela vai ter direito ao salário maternidade. Então não dá para abrir um MEI, soube que está grávida, vou abrir um MEI para receber o benefício. Não, é o contrário. É MEI, aí descobriu que está grávida, vai ter direito ao benefício. Sim, só se de repente ela já tinha qualidade de segurada, né? Mas daí precisaria uma análise. Por ter contribuído antes. Por ter contribuído antes e não ter perdido essa qualidade, ela abrir um MEI, ela vai ter direito. Mas se ela abrir um MEI hoje, só daqui 11 meses no mínimo para ela conseguir ter o salário maternidade. Perfeito, eu falo isso porque a gente atende muitos MEIs, Amanda e doutora Rogéria, lá na Fortus, e algumas vezes essas microempreendedoras não se dão conta do seu direito.
Sim. Ele não tem direito, sim. Tem direito. E é um salário... É um salário mínimo, né? Por quantas? 4, 5? São 120, são 4 meses, né? Então... Só que o que essa MEI, né? Que geralmente o MEI tem direito a mais um funcionário. Mas quando tu é um MEI sozinho, tu não pode emitir nota nesse período. Ah, não pode? Não pode emitir, porque cuidado. senão o benefício vai ser cessado, porque o que o INSS, ele faz o cruzamento dos dados e vai dizer assim, como é que tu tá em salário maternidade, tá emitindo nota, então tu tá trabalhando, tu não precisa do benefício. Nossa, então bastante realmente. Cuidado, né? É, bastante mesmo. Uma pergunta, doutora. Quem paga o documento ali de arrecadação do MEI? Ele se aposenta com quantos anos? O MEI só tem o benefício da aposentadoria por idade, né? Mulher, 62 anos e homem, 65 anos de idade. Só vai poder se aposentar nessa modalidade. Então, segue a regra aí da aposentadoria por idade. Mas algumas pessoas aí que abrem o seu MEI, né, para regularizar algumas atividades que fazem, às vezes ficam na dúvida, vale a pena? Pô, eu sou tão jovem, tenho 25 anos, eu vou contribuir aqui por 40 anos, se é homem, né? Sim, mas não é apenas a aposentadoria que o microempreendedor tem direito. Sim. Ele tem direito a todos esses outros auxílios aí por invalidez, né? Que a senhora trouxe aqui para nós e outros. Sim. Então, não é só para aposentadoria, mas vale a pena, eu entendo que sim. Sim, na verdade, a contribuição para o INSS é obrigatória, né, nessa modalidade. E é uma segurança, não só para ti, mas como para os teus familiares. Porque, às vezes, a gente nunca quer, mas se o MEI ali, que é o provedor, falece, a tua esposa ou teu filho vai ter o direito à pensão por morte. É uma pergunta que nós temos aqui, né? Se o MEI, ele deixa esse direito, né, para o seu cônjuge, né, para receber essa pensão, Sim, então ele deixa. Vai deixar. Só que vai ter também, com a emenda ali, com a reforma previdenciária, teve algumas alterações. Se ele tiver menos do que 24 contribuições do MEI, essa pensão será só de 4 meses. Isso daí é... Só por 4 meses? Só 4 meses. Não é permanente? Não vai ficar. Então tem que ter 2 anos de contribuição e se mais falecer, 24, aí é permanente. Depende, Tudo depende. O que acontece? Para as esposas também vai ter que comprovar mais de 2 anos do casamento e também teria que ver a idade delas para ficar vitalícia. Após os 46 anos, se eu não me engano ali, fica vitalícia. Então tem vários requisitos ali que devem ser atentos, né? Então, aí, bastante atenção para quem é MEI, né? A gente sabe que infelizmente, né, todos nós estamos sujeitos a morrermos, Sim, né? Esses requisitos não são só para o MEI, não pensa assim, é porque MEI paga menos. Não, é para todos os contribuintes. Todos os contribuintes. Mas eu quero reforçar a importância de se fazer uma consulta com um especialista previdenciário. No caso, a doutora Rogéria é especialista e pode ajudar, porque às vezes a pessoa perde a oportunidade de estar recebendo aí um salário mínimo vitalício, como é o caso aqui, por Sim. desconhecer aí então o seu direito, né, a esposa, o esposo, enfim, desse MEI. Doutora, tu comentaste sobre a questão da contribuição pelo INSS, que ela é obrigatória para quem tem um MEI. Essa contribuição, o valor é igual para todas as pessoas ou varia de acordo com o que elas pretendem receber? Vai. Na verdade, quem contribui ali os 5% do MEI vai ter direito a apenas um salário mínimo. Se ele quiser ter mais do que um salário mínimo, ele vai ter que pedir lá no portal do Meu INSS, né, uma guia para pagar sobre a diferença, né, para conseguir contribuir um benefício maior do que o salário mínimo. Essa guia é a DAS-MEI, né, que é o documento A de DAS-MEI arrecadação é a obrigatória do MEI. Sim. Mas para ele contribuir para ganhar mais do que um salário mínimo, ele vai ter que gerar uma GPS. Uma guia da Previdência. Uma guia da Previdência que vai ser essa contribuição da diferença, né? Mas esse 5% que tu comentaste, é 5% sobre o valor que já é pago para o MEI todos os meses ou é 5% do valor que foi gerado em notas fiscais? Não, é 5%. Vai depender também do enquadramento ali do MEI. O 5% é aquela primeira categoria ali, que ele vai pagar o 5% geral, né? E o que vai dar o direito a um benefício.
do salário mínimo. O valor da contribuição para o microempreendedor, Amanda, ajudando a resposta, fugindo um pouquinho do tema previdenciário, que é 5% do salário mínimo nacional, sempre, independentemente do valor que fature o MEI. Ele pode faturar aí um limite anual, a gente vai ver logo a seguir, né? Mas, independentemente do valor do seu faturamento, da emissão de nota ou não, porque o MEI está dispensado de emitir nota para pessoas físicas, então ele pode emitir ou não. Se for para uma pessoa jurídica, ele vai emitir nota, para física ele é dispensado, né? Sim. Independentemente de quanto ele faturar, ele vai pagar aquele valor fixo ali, dos 5% do salário mínimo nacional, 1% para contribuir lá para o ICMS e 5% para o ISS, se for um prestador de serviço. Então, o MEI, independentemente do quanto ele fature, o valor do carnê do MEI, que a gente chama, né, é sempre o mesmo. Tanto que pode gerar o carnê do MEI no início do ano, todos os 12 meses, e pagar ao longo do ano. Aí tem uma pergunta aqui, doutora, que na verdade são 3 em uma, tá? Sim. Como é a primeira contribuição, né, ela pode ser paga em atraso, e é possível deixar todos os DAS, né, o documento de arrecadação ali, para pagar tudo no final do ano? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Posso pagar tudo junto no montão no final do ano? Se na verdade, assim, ó, tu abriu o MEI hoje, né? Sim. E o pagamento do MEI é sempre até o dia 20 de cada mês, a DAS MEI, né? Sim. Que seria a GPS do microempreendedor individual. Se tu pagar a primeira em atraso, já não conta a tua carência. Então, a primeira tem que ser em dia para começar a contar a tua carência ali, daquelas 12 que tu precisa para os benefícios, né? E não dá para pagar todas as MEIs em atraso, porque se acontece o fato ali da pessoa falecer, a tua esposa ou filho não vai poder pagar depois essas guias para conseguir o benefício previdenciário. E também para um auxílio-doença, tu também, né? Tu pode não ter a carência por tu estar pagando em atraso. Então, não pode deixar para pagar tudo junto no final do ano. Não, é perigoso. Se pagar, doutora, ainda terá aqueles 20% lá de contribuição de multa, né? Sim. 20% de multa e juros Selic, que é quase 12% ao ano. Então, a atualização ela vai acontecer. Então, de janeiro até dezembro, aí vai ter aí 12%, vai pagar 32% a mais, então não pode, né? Além de perder os direitos às carências, né, doutora? Sim, e na verdade tu tem que ficar sempre atento a essas carências aí. Se tu pagou a primeira em atraso, tu vai começar de novo, aquela atrasada não vai contar. A atrasada não conta. Não conta como carência. Olha aí, que importante. Nossa. Então a primeira não pode atrasar nunca, não tá, pode gente? Atrasar. Fez lá a sua formalização, né, doutora? Sim. Já gera guia e paga, né? Até tem Claro que tu fica com parcelamento ali na Receita Federal, né? Porque eu posso deixar de pagar o MEI? Não, porque tu fica com dívida na Receita Federal. Vai para dívida ativa também. Sim, se tu não está mais exercendo a atividade, então tu procura o teu contador e fecha a empresa. Porque tu vai continuar com dívida na Receita Federal. Muito bem. É mais fácil, então, pagar os quase R$70 por mês, tudo certinho, para não correr o risco, então, de perder esses benefícios todos que o mês traz. Sim, tem que ser sempre em dia para continuar. Na verdade, quando a gente contribui para o INSS, a gente deveria fazer uma analogia ao seguro do carro, né? Que ficaria mais fácil, assim, para a gente entender. Tu não pagou ali o teu seguro e tu bateu o carro, tu não vai ter direito. Uhum. Exatamente, por isso que é bom ter esse controle e fazer tudo bem certinho. E doutora, quem é aposentado pelo INSS pode abrir um MEI? Sim, ele vai poder abrir um MEI, só que ele não vai poder acumular uma nova aposentadoria. Eu me aposentei por tempo de contribuição e agora exerço uma outra atividade que me exigiu ter o MEI para emitir nota. Mesmo que eu complete mais 15 anos exercendo essa atividade, eu não vou ter direito a uma nova aposentadoria, nem a desaposentação. Bom, então no caso, se não é uma exigência do trabalho que a pessoa está fazendo, não valeria a pena para quem já é aposentado ter o MEI, se fosse com essa intenção, então, de poder ter mais um cumulativo. Na verdade, sempre que tu exerce uma atividade remunerada, tu é segurado obrigatório e tu tem obrigação de contribuir, porque senão tu está sonegando. Então, não tem essa opção. E se tu é um prestador de serviço,
dependendo, tu vai precisar emitir nota, e daí como é que tu vai ficar na ilegalidade? Entendi. Porque o contribuinte é obrigatório. Todos que são profissionais liberais, autônomos, Sim, têm que pagar é 20%. E aí é diferente, porque é 20% do quanto faturar. Quando no MEI é um valor fixo, é 5% do salário mínimo, mais R$ 1 ou R$ 5. Já quem não é formalizado como MEI e tem uma renda além da aposentadoria, a gente está falando de outra renda, né? Um outro serviço aí complementar, que é muito comum hoje em dia, né? As pessoas se aposentarem e continuarem trabalhando. Sim. Isso é muito comum. E essa pessoa, se a Receita Federal descobre, porque hoje a Receita e Previdência andam juntas, Sim, eles poderá cruzam ter os que pagar dados. 20% de tudo que recebeu atualizado. Então, Dos vale a pena últimos também. 5 anos, né? Dos últimos 5 anos, então 60 meses atualizados. Então, realmente, vale muito a pena formalizar a sua situação como microempreendedor e fazer lá a declaração anual, né, doutora? Uma pergunta muito comum que as pessoas trazem é qual é o valor da aposentadoria do microempreendedor individual? O microempreendedor, ele só vai poder se aposentar com um salário mínimo, né? Conforme a gente já tinha dito, até ele pode poder fazer uma complementação, mas aí ele vai ter que gerar uma guia lá no meu INSS, né? Para fazer essa complementação, mas em tese é um salário mínimo. Algumas pessoas têm dúvida, muita dúvida sobre isso, essa questão do valor da aposentadoria do MEI, né? O MEI, ele contribui 5% do salário mínimo. Se a pessoa quiser, Amanda e telespectadores, receber mais do que um salário mínimo, como é que faz? Bom, em primeiro lugar, ele vai ter que complementar a diferença de 20 menos 5, ou seja, 15% do salário mínimo, e mais 20% sobre um número de salários a mais que ele queira receber. Bom, eu não quero contribuir apenas por 1.412, que é o salário mínimo agora em 2024. Eu quero por, sei lá, R$3.000. Pagar R$3.000 menos 1.412. Essa diferença ali, um pouquinho mais de 1.588, acho que é isso. Isso. Vai botar 20% sobre esse valor, mais aqueles 15% do salário mínimo, e vai recolhendo uma guia à parte. Com isso, a pessoa terá direito à aposentadoria também por tempo de contribuição, né, doutora? Porque estará contribuindo além do MEI. E sobre a aposentadoria, daí vai ver a média, toda a regra da Previdência, mas será sobre R$3.000. Sim, o certo seria ele fazer um planejamento previdenciário, porque às vezes a pessoa fica ainda com as regras antigas que dizem assim, não, agora eu estou perto de me aposentar, eu vou começar a pagar sobre 2 salários mínimos. Mas nem sempre esses 2 salários que tu vai pagar, tu vai ter realmente um acréscimo na tua aposentadoria. Vale a pena ir uma consulta a um advogado previdenciarista para fazer essas simulações, né, doutora? Bom, pessoal, o Papo Previdenciário aqui eu sempre recomendo, né? Peguem o papel e a caneta e vão anotando aí. Então, agora a gente vai fazer um intervalo e a seguir vamos falar então sobre auxílio-doença. Já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. E o Papo Certo, além de ser transmitido aqui pela Ubra TV, ele também está sendo transmitido pelos principais canais digitais, NET, Claro Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Então, doutora Rogéria Bueno, dando continuidade ao nosso programa, qual a carência para o auxílio-doença do MEI?
se tu nunca contribuiu, tu abriu o MEI, tu vai ter que ter no mínimo 12 contribuições para ter direito ao benefício previdenciário, né, do auxílio-doença. Na verdade, a gente ainda tem um cacoete ali, né, mas de auxílio-doença, mas é benefício por incapacidade temporária. Por que a gente frisa isso? Porque às vezes tu vai lá no portal do Meu INSS para encaminhar sozinho ali, né, que hoje tem essa facilidade e tu não vai encontrar esse termo e daí tu fica perdido. E agora o que eu faço? O nome é benefício por incapacidade... Benefício por incapacidade temporária. Temporária. Então não é auxílio-doença. É o antigo auxílio-doença. Não, mas é muito importante trazer essa informação, porque realmente a pessoa vai procurar no site e não encontra essa nomenclatura, não encontra, né? E daí pensa assim, tá, será que eu não tenho direito? E daí às vezes não pede, né, porque não sabe da informação. Realmente. A senhora falou do portal, né, do Meu INSS. Eu acho que vale a pena que a gente dá uma reforçadinha. Como é que se acessa o portal este? Sim, o portal do INSS nós podemos acessar com a senha Gov. Na verdade, é um acesso com a senha Gov, né? E hoje, nos celulares, a gente pode baixar ali o app do Meu INSS para ficar conferindo ali. Ali tem uma opção que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o chamado CNIS, que ali tu consegue ver se realmente as tuas contribuições estão sendo efetuadas, estão sendo lançadas ali. É um controle para o segurado, né? Bem importante a dica. Doutora, e quem vai fazer cirurgia e tem o MEI, como faz para solicitar, então, esse benefício por incapacidade temporária? Esse benefício, como a gente falou, pode ser feito ali pelo portal do Meu INSS, né? Ou pelo app, ou também pelo 135. E o MEI, ele já pode encaminhar esse pedido de auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, desde o primeiro dia de afastamento dele. Que como ele é um contribuinte individual, é diferente de um trabalhador, né, com carteira assinada, que os primeiros 15 dias quem paga é a empresa e o restante o INSS. Ele pode pedir antes da cirurgia? Não, porque daí ele não está, né, incapacitado. Tem que ser depois, né? Tem que ser depois. Ele se operou agora de manhã. Se ele quiser já pedir de tarde, se ele tiver condições, ele pode... E esse período do benefício por incapacidade temporária, ele vale por quanto tempo? Enquanto tiver atestados? Enquanto ele tiver. Até hoje tem uma modalidade ali no site, no portal do Meu INSS, que é o AtestMed, que tu nem precisa passar por perícia se tu tiver com todos os requisitos ali. Se o teu atestado médico tiver carimbado com a CID e tudo, o próprio o sistema tecnológico do INSS, que é a inteligência artificial, vai analisar aquilo ali, só que é só por 180 dias que tu tem direito a ficar afastado nesse benefício, por esse benefício aí, sem passar por perícia médica. 180 dias. Então, nem precisa, a princípio, se tiver o atestado tudo certinho ali, ele vai fazer o cadastro, vai preencher os dados. Vai preencher, enviar, né, os documentos Não ali. tem que tirar foto nenhuma, é só preencher os dados que está no atestado. Não vai precisar tirar foto do Tem que tirar atestado. a foto Tem que ser legível. Um dos requisitos é o atestado não ter rasura, o carimbo do médico, né? Tem que estar bem legível. Então, atenção, pessoal, às vezes a Previdência nega um benefício por uma bobagem. Fez um carimbo mal feito lá o médico, o INSS vai negar? Vai Porque negar. tem que ter o número do CRM, o CPF do médico, Sim, a ali. CID bem direitinho. O tempo de Peça afastamento. para o médico que esteja legível, né, doutora? Mas agora tem alguns médicos que fazem já no imprimem. computador, né? Melhorou muito E, isso. e o que acontece nessa modalidade aí do atestado médico, não pode ter prorrogação. Se passou 180, eu não estou me sentindo apto para voltar a trabalhar, daí tu vai ter que entrar novamente com um novo pedido de benefício por incapacidade temporária e sim passar por perícia. Aí perícia, então Daí, vale sim. por 180 dias. Doutora, tu falaste antes que em relação ao benefício maternidade teriam que ter 24 contribuições. Mas aí para esse benefício por incapacidade temporária, quantas contribuições no mínimo precisa ter? Não, na verdade, o auxílio, o salário maternidade são 10 contribuições, né? Ah, perdão, 10. 10 sim. contribuições. E o auxílio doença, benefício por incapacidade temporária, seriam 12 contribuições. Ah, certo. Mas se a pessoa já era
empregada antes e abriu o MEI, conta aquele período de contribuição anterior? Se ela não perdeu a qualidade de segurado, né? Que aquele... tem alguns requisitos ali. Se tu ficou desempregada, tu tem 12 meses. 12 meses. Se tu tem mais de 10 anos de contribuições, tu aumenta o teu período para 24. Então, teria que verificar ali a qualidade de segurado, né? É importante para as pessoas que também nos assistem. Às vezes a pessoa pensa que não tem direito. Eu só estou contribuindo há 6 meses, agora eu tenho aqui uma necessidade de um benefício por incapacidade temporária, não contribuir 12 meses, não tem direito, mas não é bem assim. Depende se a pessoa ela era empregada antes, já contribuiu há mais de 10 anos, conta a carência anterior. Bem importante essa situação. Doutor, tem uma situação aqui que também acho bem importante, que é quais as doenças que isentam a carência? Eu sei que a senhora tinha trazido algumas sugestões, né? Sim, são algumas ali, eu vou dar alguns pontos, né? Sim. Mas seria câncer maligno, cegueira, hanseníase, paralisia permanente, né? Então, essas aí isentam de carência. Mas o que acontece? Quando eu dei entrada lá no meu MEI, eu não poderia saber que eu já sou portador desta doença. Porque senão o INSS entende que tu tá fraudando, né? Sim. Seria uma doença pré-existente, então não se enquadraria. E caso tu já sabia que tem essa doença e começou a contribuir, tu vai ter que comprovar o agravamento da doença para poder ter o direito. Comprovar. O agravamento. E doutora, quem é MEI pode se aposentar por invalidez? Sim. Desde que ele cumpra lá, passe na perícia médica, né? E o perito conclua que ele realmente está incapaz para a atividade que ele fazia. Tem que passar pela perícia. Vai passar pela perícia, né? Diferente de um auxílio por benefício por incapacidade, que daí foi uma cirurgia, uma doença, enfim. Né? Sim. Diferente. E quem é MEI tem direito ao auxílio acidente? Não, infelizmente o MEI, né, não vai ter direito a esse benefício, porque como ele é um contribuinte individual, e o salário é mínimo ali, também ele não possui esse direito. Esse seria o acidente de trabalho, né, conhecido aqui, Não porque seria, ele não é um trabalhador, na né? verdade, ele mas não é empregado. Né? Esse auxílio acidente ali é um outro benefício da Previdência, que quando tu tem a tua capacidade reduzida, digamos assim, tô andando de moto, né, e sofro um acidente e machuquei a perna, e a minha perna ficou mais curta, independente de eu ser motoboy ou não, pode ser qualquer outra, ele vai ter direito a 50% do benefício que ele teria direito à aposentadoria por invalidez. O tempo voa, né, Amanda? Passou ligeiro aqui. Papo Previdenciário é sempre assim. Doutora, muito obrigada pela sua presença conosco. Obrigada a vocês. Agradeço a todos que nos assistiram. Quero deixar um abraço grande ao pessoal lá de Santiago que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, vocês já sabem, né? Nas quartas-feiras o papo aqui é empreendedor. Então, o programa que vocês assistiram hoje podem assistir novamente amanhã às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Então, esperamos todos para mais um Papo Certo logo após o Cadeira Cativa.